Seja muito bem-vindo ao Fórmula Cast. Hoje, Brandon Alcântara aqui como apresentador, juntamente com... Taylor, muito prazer estar aqui no Fórmula Cast. E a gente está hoje com o convidado, Alexandre Fidelis. Muito prazer, muito obrigado pela tua presença hoje aqui. Prazer, muito obrigado, prazer é meu. A gente queria que tu falasse um pouco aí, indo já direto ao assunto, né? Falar um pouco da tua trajetória no TI e falar também sobre a tua empresa Informax TI, é isso? Correto? Isso, na parte da TI, isso aí. Isso, queria que contasse um pouco da tua trajetória, né? Esses 36 anos aí que tu tem de experiência como TI. E um pouco também do início da tua empresa, como é que foi essa trajetória toda aí. Olha, vamos retroceder no tempo lá, né? Eu estou com 51 anos, né? Quando eu estava lá com meus 18 anos, eu fui fazer o meu primeiro estágio. E no meu estágio era instrutor de informática. Aqui na própria Salgado Filho, no centro de Porto Alegre, tinha uma escola e lá embaixo eles faziam a chamada panfletagem, né? Integrando opções de cursos e assim por diante. Bem na frente da antiga CRT. E um dia, né, eu comecei a dar aula, né, que foi esse meu estágio, e um dia eu resolvi perguntar para a secretária como é que estava a minha aula, né, que eu estava preocupado, os alunos não diziam nada, entrava e saía da sala. E aí, quando eu perguntei para a secretária, disse assim, a tua aula estava péssima. Aí eu disse, bom, então se está péssima, eu tenho que melhorar, né? E a partir dali, né, eu não fiz licenciatura e tal, a partir dali, eu comecei a verificar a necessidade de saber se comunicar e usar palavras simples e não termos técnicos para que o próprio aluno entenda aquela função, um comando, alguma coisa nesse sentido, e aí com isso a gente faz a função de docência, né, como professor. E a partir dali, depois eu li em livros e tudo, a gente começa, né, a falar com a pessoa, a gente vai olhando para a face da pessoa. E dependendo da forma que ela reage, através das feições, tu consegue entender se ela compreendeu ou não. Então eu explicava uma vez, não entendeu, tá, vamos de novo, de formas diferentes de abordagem, até que com isso eu fui cada vez mais aprimorando a minha didática e com isso eu consegui melhorar. E aí eu fiz uma carreira, né, na parte de professor de informática, de instrutor de informática. Né? Foi nessa escola, depois eu peguei outras escolas, né? Também fui sempre um profissional, a partir daquele momento, autodidata, porque na época é o seguinte, né? Chegava para ti assim, olha, tu é instrutor, semana que vem começa o curso tal, tá aqui o livro. Tu tem uma semana para estudar e começa a dar aula semana que vem. Então, a gente, né, com isso, começa a ter uma dinâmica e um aprendizado no processo. Sim. E aí, eu dei aula naquela escola, depois eu passei por outros, passei também pelo Senac, pela QI, por várias outras escolas aí que tem famosas, né? E eu digo que, através disso, meus clientes eram meus alunos. Então, eles viraram, né? Os alunos me viraram meus clientes. E aí eu comecei a montar a minha empresa, né? E daí eu nunca mais parei. Aí o que começou? Começou a fazer a falta de tempo, né? Porque a gente... eu dava aula, cheguei a dar aula 3 turnos e ainda aos sábados. Dava aula de manhã, de tarde, de noite e ainda aos sábados eu dava aula, né, no Senac. Ficava até ali por volta das 2 da tarde, se não me engano. Quanto tempo o senhor ficou dando aula lá no Senac? Olha, eu acho que ficou mais ou menos ali, eu acho uns 10 anos. 10 anos. Mais ou menos. Depois fui para a QI, peguei os cursos técnicos da QI, na Alberto Bins, tinha na Avenida do Forte, tinha em Gravataí e tal. Aí eu comecei a ver que o tempo estava ficando mais curto, porque eu tinha que né, dividir o tempo entre
Tinha que tomar uma decisão, né? Se Isso. vai empreender ou se vai ficar na área da educação, né? Perfeitamente. Então, isso é o que é as barreiras que o empresário tem hoje em dia, que é a tomada de decisão, que é muito importante, saber escolher certo, né? Então, a gente viu que você está há 18 anos aí e a gente gostaria de saber, sim, os desafios que foi nos primeiros passos na construção da empresa. Porque pela área da educação, o senhor sabia muito a parte teórica e a prática. Como é que foi esse início, sabe? Olha, eu vou ser bem sincero. Uma das disciplinas que eu cheguei, né, no caso era curso, né, era de hardware e software. Eu dei no Senac esse curso de hardware e software. Então, na verdade, essa teoria eu tinha prática, porque eu digo que o professor ele aprende 2 vezes mais, porque ele tem que estudar a teoria e depois ele tem que passar a informação para o aluno de uma forma clara e simples. Né? Eu até mexia, na época, tem ainda esse autor, é o Gabriel Torres, que é um livro, uma bíblia, aí eu mexia com os alunos assim, olha, vocês, para começar, depois que vocês lerem essa bíblia, aí nós podemos discutir a um nível melhor, né? Mas assim, para quebrar o gelo e também para que as pessoas entendam que muitas vezes a pessoa ia fazer os cursos, e o que eu posso dizer? Eles achavam que fazendo o curso estava pronto na vida. Sim. E a minha intenção era mostrar que a gente tem que estar sempre numa constante evolução e um aprendizado constante. Principalmente na área de TI, né? A área de TI é uma coisa que a gente está sempre estudando, vem tecnologia nova, então a gente está sempre por dentro da área. Né? E aí o que aconteceu? Essa prática eu estava meio que vivendo já no processo. Eu sei que hoje em dia a gente tem né, as gerações de hoje, elas têm umas visões diferentes das antigas, né, da minha geração, podemos dizer, mas eu posso dizer que eu era um workaholic, tá? Vou te dizer que eu não me arrependo de ser, né, uma pessoa que batalhou muito nesse sentido. Por quê? Porque eu tenho um conhecimento grande, não sei tudo, sou muito humilde e sempre gosto de dizer, eu sou um eterno aprendiz, todo dia eu aprendo, né? Mas eu quero te dizer que a gente conhece ter uma vivência muito maior por estar mais tempo em cima, né, das ferramentas, Claro. da tecnologia. Isso me possibilita eu ter um aprendizado melhor até para poder gerar os diagnósticos necessários. Sim. Que tu me questionou nesse sentido. Claro que isso é uma coisa gradativa, constante, com o tempo. Tanto que eu sou muito sincero, eu sempre digo, a pessoa pode fazer todos os cursos, mas a vivência é o tempo. É o tempo. A vivência é a sabedoria, né? Hoje em dia, se tu tem a parte teórica e não ir para a prática, tu não tem a sabedoria, tu não consegue masterizar aquele conhecimento. Então, eu acho que isso é muito importante para o decorrer da nossa jornada, né? Então, como a gente vive nesse mercado muito globalizado, digitalizado, a gente está por dentro deles é fundamental. E isso aí é importante até para o senhor mostrar para a geração de que maneira a gente pode se atualizar hoje. Qual é a maneira mais eficiente por a gente estar vivendo nessa evolução tão rápido, né? Olha, a minha concepção nesse sentido, tá, primeiro, antigamente nós temos ainda hoje, né, livros, né, ou se fazia também xerox, porque os livros custavam muito caro, né? Sim. Né, porque eu sou uma geração bem antiga nesse processo. Eu digo que hoje vocês têm as informações na frente. Sim. O grande problema que eu vejo é a quantidade de informações e como filtrar elas. Então, eu gosto de comentar, quando eu faço as minhas entrevistas para os meus estagiários que eu contrato, ou até funcionário, né? Mas vamos falar de um estagiário, por exemplo, aquela pessoa crua, às vezes, né? Que não está recém começando. Para mim não há problema. Sim. Né? Eu costumo pegar algumas características dele que me interessam. Por exemplo, eu sou da época da geração do Atari, os primeiros videogames da época, tá? Jogava River Raid, jogava Enduro, tá? Como se falava, né? Viciado no jogo, né? Sim. Eu cheguei a pegar os fliperamas, ficava horas no fliperama jogando, né? Porque, quer dizer, tudo que eu fiz, eu sempre fui uma pessoa muito intensa no processo. Sim. Então, eu digo que, assim, a principal habilidade que eu vejo é o gamer.
O jogo, ele te dá uma percepção de velocidade e um raciocínio lógico no processo. Então, isso é uma coisa muito importante. Claro, tem que somar com outras características, tá? Que se pega, mas pegando um estagiário por ser uma pessoa ainda em fase de nenhum aprendizado, está realmente começando, tu consegue já moldar, porque quando eu faço a entrevista, eu costumo fazer aquela pergunta básica. Vamos supor que você está num cliente ou um colega teu e tu está numa situação que tu não sabe aquilo. Sim. Primeira coisa que eu digo não falamos essa palavra. Vamos ver. Né? Aí eu perguntei assim, tu sai do cliente, por exemplo, sai da frente do cliente, vai para uma outra sala e tal. O que se faria? O que vocês têm de melhor arma? Google, YouTube e o AI, que é a inteligência artificial. ChatGPT, que a gente chama, e tem outras várias AIs agora que estão tá ficando cada vez mais dinâmico esse processo. Sim. Claro que a gente não pode nunca colocar todas as fichas da inteligência artificial, porque ele é um robô, ele vai aprender com a tua continuidade que você está nutrindo ele de informações. Sim, tipo um filtro. E outra coisa, tu também vai aprendendo a utilizar as palavras-chave no processo. Isso é uma coisa muito importante, porque todos nós vamos aprender cada vez mais, mas saber fazer a pergunta certa para o robô, ele consegue te dar muito mais respostas provenientes daquele assunto que tu desejas. Só que eu também sou sincero contigo, que é aquilo, é 100% verdade? Não, mas é por isso que nós somos ser humano e eles são os robôs. Exatamente. Você quer fazer uma consideração? Eu queria... Muito interessante essa questão da inteligência artificial. Eu queria voltar nesse assunto depois, tá? Eu acho muito interessante. Mas eu queria voltar um pouco, porque tu disse que é autodidata, é isso? Sim, eu sou autodidata. Então, eu também sou autodidata, tá? E eu sinto uma dificuldade, às vezes, eu não sei se acontece contigo, de entender como uma pessoa diz, eu não sei, sabe? Porque eu nunca tive esse problema, sabe? Tudo bem, eu não sei, mas a primeira coisa que eu faço quando eu não sei, eu vou atrás para pesquisar, ir atrás da informação, saber como é que faz aprender, né? Então, hoje em dia, por exemplo, o YouTube, tu consegue aprender qualquer coisa. Se quiser, sei lá, aprender a desmontar um carro, tu consegue pelo YouTube, né? Como é que é para ti ver essa diferença nas pessoas, né? Essa diferença de pessoas que parece que travam quando não sabem, não sabe para onde ir, fica olhando, tá, e agora não sei o que eu faço. Porque para ti é natural, né? Sim, para mim é natural, mas o que eu posso te dizer? Isso aí foi uma coisa que a gente aprendeu também, né? Devido à necessidade, certo? O que acontece que eu vejo a diferença é que na época tu não tinha essa exposição de informação que hoje se tem. Então, o que eu vejo? Eu vejo que é muita informação, então a pessoa considera mais fácil dizer não sei. Tanto que quando eu faço as entrevistas que eu estava comentando com os funcionários, funcionário ou estagiário, a primeira coisa que eu já vou tentando ver se ele me interessa, aquele estagiário, para entrar na minha empresa, é tentar ver se eu consigo já quebrar alguns paradigmas nesse sentido. Por quê? Porque dizer que não sabe, primeiro, qualquer outra pessoa na tua frente, ela também trava. Então, o que eu vejo? Eu vejo que, às vezes, a forma de aprendizado das escolas, elas têm que ser alteradas. O que acontece? As pessoas ficam esperando que o professor resolva tudo. Eu, como professor, sei disso. E o que eu vejo cada vez mais? O professor, ele é um meio a você chegar na informação. E aí, dali, você vai atrás do detalhamento e do resto do conteúdo e o aprimoramento do que você precisa. Então, o que falta é o seguinte, o ensino ainda é de uma forma tradicional. Não vamos falar de escolas especiais que estão sendo cada vez mais criadas. Tem escolas em São Paulo maravilhosas na parte de tecnologia, claro, que tu trabalha com outras visões, criando CEOs, nós sabemos bem claro que tem. Então, e outras escolas que tu trabalha com a tecnologia, mas aliada ainda a algumas coisas que eu digo mais tradicionais. Por quê?
Eu vou fazer uma pequeno paradigma com a alimentação. Sim. Se vocês notarem, alimentação não se falava em alimentação natural, natureba, ou sem né, orgânico e assim por diante, certo? Sim. Por que isso? Porque as pessoas começaram a comer, começaram a ter problema, começaram a ter obesidade, outras comorbidades, né? Surgiu o câncer e outras coisas assim, e as pessoas começaram a ver que as coisas antigas não era tudo que tinha que ser modificado. Algumas coisas tinham que ser preservadas e dar continuidade. Sim. E isso mostra que as pessoas estão cada vez mais, quando tu até aceita pagar um pouco mais caro para você ter uma alimentação mais natural. O que eu vejo em relação à parte do ensino é que ela tem, por exemplo, que eu estou ouvindo até, existe a Associação de Pediatria, e até o conselho, se eu não me engano, comentando que crianças até 4 anos não é para usar nada de tecnologia. Por quê? Porque isso aí dá problemas, né? Mentais e outras coisas que afetam o próprio desenvolvimento da criança. Por que eu estou fazendo esse paradigma? Para mostrar para vocês que é o seguinte, a tecnologia ela tem que se somar junto com algumas coisas antigas que se tem. O que aconteceu? Chegou a calculadora. O que tem o grande problema quando vocês aparecem às vezes pesquisas nacionais dos órgãos do governo que as pessoas não sabem fazer uma soma, ou não sabem fazer um cálculo de multiplicação, onde está aquela tabela que tu tinha que decorar todos os detalhes e tal, quer dizer, houve uma mudança drástica em termos tecnológicos e que, às vezes, até as escolas futuristas, eu acho que ela tem que mesclar coisas tradicionais e que tu faz o desenvolvimento do raciocínio e tal, junto com a tecnologia. Como eu sempre digo, nada demais em alguma coisa, e sim uma medida certa para uma coisa e para outra. Eu até faço uma observação nisso, porque o que eu vejo, assim, quando a gente vai para a escola tradicional, o professor lida com uma turma gigante. Então, ele precisa dar conta de entregar o conteúdo da melhor maneira para aquele aluno. Só que hoje, no mundo que a gente vive, a gente às vezes não entende o perfil comportamental de aprendizado do Brandon, do Alexandre. Então hoje eu vejo que os pais, principalmente, porque eu sou um pai, eu entendo que a forma que a minha filha aprende, ela não pode ser a mesma que um coleguinha dela vai aprender. Porque eu vejo que como essa parte de cognição, ela é individual de cada um. Então por isso que essa parte de aprendizado, eu vejo que vai muito do papel da educação dos pais para entender como o seu filho compreende, porque a minha mãe, por exemplo, ela não entendia a forma como eu absorvia aquele conteúdo, que às vezes eu ia para a escola, ficava olhando aquilo lá, tá, mas e agora? Então, eu também me considero muito autodidata porque eu aprendo muito na prática. Então, por exemplo, no curso técnico, exatamente a mesma situação. Chegava lá, não entendia nada. Quando eu fui realmente trabalhar na área, aí eu entendi, aquilo que o professor falou agora, isso aqui faz sentido. Então eu vejo que analisar o comportamento dos jovens hoje é fundamental até para tomada de decisão, né? Não sei o que o senhor acha sobre isso, se isso faz um pouco de sentido, se o senhor leva isso muito para dentro da sua empresa, em questão de cultura, como o senhor falou, chega um estagiário, eu preciso entender primeiro se ele tem esse senso de urgência de querer aprender, que é o primeiro passo que eu vejo para todo mundo, sabe? Tu tem vontade de aprender? Tu quer aprender a estudar? Então, eu vejo que isso é o grande fundamento hoje com as pessoas com o trabalho e assim como eu penso. O que o senhor acha dessa visão, assim, do comportamento? Quais são as soft skills, as hard skills que o senhor analisa mais na hora de uma contratação? Eu vou te dizer o seguinte, eu li a biografia do Steve Jobs e eu gosto da colocação dele em relação a líder. Sim. O líder é aquele que pega a melhor habilidade de cada um, sabe, e soma as habilidades de todas as pessoas da tua equipe num único objetivo. Sim. Direcionar para o único objetivo. Eu sou desse fator, nessa visão. Então eu digo o seguinte, primeiro, eu sempre gosto de dizer quando eu faço a entrevista, todas as pessoas são inteligentes. A diferença de uma pessoa para outra é que talvez ela tenha uma dificuldade em alguma coisa
mas ela tem uma habilidade maravilhosa em outra. Então, o que eu tento fazer? Eu tento fazer o que às vezes eu não vejo dentro, né? Às vezes nas escolas tradicionais, que é o fazer você usar aquele que é o seu cérebro, é fazer você desenvolver criar a aquele sua senso habilidade. de procura, né? Isso. Tentar ativar a criatividade para resolver A curiosidade, o problema. a criatividade do processo. Isso aí é uma coisa que eu vejo que falta muito. Então, quando eu pego a parte dos estagiários, eu trabalho diretamente em cima com eles isto, certo? E outra coisa que eu acho muito importante, e às vezes eu não estou para questionar empresas maiores, mas, por exemplo, a minha visão, eu gosto de visão de líder. Eu não tenho aquela visão do chefe, ou eu gosto de dizer, aquele pai antigo, tradicional, que diz, olha, fulano, 10 horas da noite tem que deitar, que amanhã de manhã tem que levantar cedo, entendeu? Eu sou daquele fator que as pessoas, elas têm que ter certa autonomia no processo. Porque isso faz o quê? Gerar confiança em si mesmo, e com isso ela vai em busca de mais informação, e isso vai retroalimentar ela. E além disso, tu consegue com isso extrair dos estagiários e dos funcionários o melhor de cada um. Exato. Certo? E eu sou uma pessoa que não gosta de usar a palavra erro. Eu acho que, não é que a gente erra, porque eu acho que a gente não abordou da melhor forma aquele assunto. E aí o que eu uso? Eu uso aquilo ali como trampolim. Porque quando tu usa a palavra erro, às vezes tem pessoas que usam aquilo ali como uma forma negativa, sim, e ela mesmo se desmotiva em ver o que ela não estava certo. Mas não é que ela errou, na verdade ela não fez da melhor forma. É a minha concepção. Claro. E aí com isso tu consegue tirar algumas amarras. Sim. Mas às vezes tu pega profissionais que já têm uma certa experiência e eles estão acostumados a ser mandados. E aí quando você dá autonomia, é como se você soltasse, antigamente, né, essa é coisa antiga, antigamente eu pegar uma pessoa, botar uma bicicleta e tirar as rodinhas que a gente tinha da lateral. Exatamente. A pessoa não consegue, ela cai, aí ela leva um tempo maior, porque não era um ambiente que ela estava acostumada, ela estava acostumada só a receber ordens. Primeiro, eu gosto sempre de dizer, os funcionários, eles são meus olhos. Então, eles também são os meus críticos no sentido de verificar possíveis necessidades que o cliente precisa, porque ele está olhando, eu não estou lá olhando. Então, para mim, esse tipo de ação ele é fundamental. Os meus técnicos que também ficam remotos, eles são meus olhos porque eu tenho chamados, eu tenho controle, eu tenho tudo documentado, mas eles estão vendo uma situação que às vezes eu não estou naquele momento, naquele dia a dia. Eu vou sentar para discutir um projeto, ou claro, para sentar com o cliente, para ver como é que tá as coisas, tem que melhorar e assim por diante. Sim. Então são os pontos, né? Eu acho muito importante o empresário ele ter essa visão, né, de escutar assim os seus funcionários, né? Porque que nem tu falou, às vezes o empresário ou o chefe, ou seja, como tu quiser chamar, ele tem as responsabilidades dele dentro da empresa, né? Mas quem está ali no dia a dia, trabalhando, efetuando as tarefas, são os funcionários. Eles que vão saber o que está faltando, o que está de errado, os processos que não estão funcionando. Então, eu acho que é muito importante o empresário ele ter essa visão de sentar, ter alguma coisa com a equipe, né, uma reunião semanal, para ouvir essas reclamações, esses pontos, né, essas coisas que só a equipe mesmo vai saber apontar para ele o que precisa melhorar. E eu ainda faço uma consideração que essa questão de tu trazer a comunicação, que isso vem muito lá quando o senhor começou, ela é fundamental para a transmissão de conhecimento, né? Porque o que acontece com essa nova geração que vem vindo? Ela tem uma informação muito grande no bolso, mas às vezes não sabe como utilizar. E às vezes no primeiro erro se desmotiva. O que eu vou fazer? E agora? Não, meu filho, continua. Tu tá indo no caminho certo. Vamos continuar nesse processo. E o que acontece, às vezes, em grandes empresas, em grandes organizações, é o corte do processo criativo. Então, às vezes, conversando com outros empresários, conversando com outros gestores, aquele que se destaca muito melhor é aquele que fomenta o processo criativo daquele colaborador, né? Então, por exemplo, fazendo o que o senhor mencionou, fazendo a pergunta certa. Então, Brendo, tu não conseguiu, mas por que tu não conseguiu? Tu já tentou fazer dessa outra maneira?
Então, do que simplesmente chegar, não, tu errou. Tá, e agora? O que tu vai fazer para mudar? Então, tu já vem com uma outra abordagem e é difícil, às vezes, a gente lidar com essas frustrações do colaborador ou lidar com essa liderança hierárquica, vamos dizer assim, do eu mando aqui, eu que te pago e eu faço isso. Então, essa é uma visão, pessoal, que você que está nos assistindo, você precisa entender esse papel, porque a gente tem aqui, vamos dizer, a velha guarda tentando repassar esse conhecimento para a nova geração. E você que é da nova geração, você tem que pegar essa apresentação, pegar esse know-how que os mais velhos têm e aplicar para dentro da sua vida. E isso que a gente fala de negócio, falamos de outra coisa, mas isso é para o bem-estar nosso, entende? Porque a vida, ela é que nem um jogo, como o senhor falou. Vai ter as fases boas, vai ter as fases ruins. E hoje, dentro desse mercado de TI, quais são as fases que o senhor já passou, que o senhor viu, e a visão que o senhor tem, assim, para os próximos anos? Então, a gente abordou aqui um pouco da inteligência artificial. O que o senhor tem visto, assim, de tendências, e até para outras pessoas que são da área, começar a ficar de olho, que nem o senhor mencionou um pouco mais tempo a LGPD. Que maneira a gente pode ficar mais atento a esse mercado? O que podemos dizer, assim, nesse sentido do mercado, a parte de segurança, é uma área que cada vez cresce mais, né? Devido ao, realmente, o que tu comentou, a LGPD, que está há um tempo, mais ou menos, acho que uns 2 anos e pouco, um pouco mais. Claro que eu gosto de salientar que a LGPD, ela é baseada até na lei de LGPD europeia, né? Na sua maioria das suas características ali. E o que eu posso comentar nesse sentido? A segurança vai ser um dos principais pilares que eu vejo. Tanto que isso é o grande problema do mercado, falta de profissionais nesta área. Só que o que acontece? A pessoa, para trabalhar com segurança, que eu gosto de dizer, ele tem que ter um conhecimento de tudo um pouco. Esse é o grande, né, problema, ele tem que ser um generalista, e o generalista necessita de tempo. Não é a quantidade de cursos que tu tira, né? Tu vai ter conhecimento, mas é aquilo que tu diz, conhecimento teórico, a prática é outra coisa, né? E existe uma outra coisa que a gente tem que também não podemos mentir, como tudo na vida, há uma evolução e existem algumas coisas que se perderam um pouco. Linguagens de programação. Muitas linguagens hoje, elas vêm em blocos pré-prontas e que você junta os blocos e aí começa a ter o quê? As brechas de segurança. Sim. Sim. Por que isso? Porque antigamente tu fazia tudo no braço, que a gente chama. É a linha de comando. Aí, quando tu vai, né, até vou dizer, por exemplo, para criar um site, né? Vai criar um site, tu faz, em 2 minutos tu faz o site ali e coloca. Eu concordo contigo, 2 minutos. Só que pode ter certeza que muitas daquelas programações feitas ali talvez não foram testadas de forma exaustiva. E aparecem as brechas. Como, né, não vou citar aqui para não entrar no mérito, para não deixar um problema para as empresas, né, que já tem sobre isso, mas quem sabe o que eu estou falando entende que tem coisas que a gente tem que manter um endopadrão de uma programação e tal. Mas isso vai sair mais caro para mim desenvolver, aquele profissional vai sair mais caro. Olha, eu tenho que ser sincero, não existe como tu fazer mágica com a qualidade de algumas coisas. E a parte de segurança é um dos alicerces que existe. Outra coisa que está crescendo muito é a parte da automação, o IoT, né? A Internet of Things, né? A internet das coisas. O que eu posso dizer para vocês, né? Esse tipo de coisa, cada vez mais, né? Vai entrar. E o que está acontecendo? O Elon Musk, né? Um cara famoso, carros, né? Eu estava até vendo, acho que foi no Instagram, se não me engano, eu vi ali os robôs já conversando e literalmente vendo a pessoa dentro do carro, mas era um outro robô, e atirando. O que eu quero dizer com isso? Tem coisas que às vezes tem o Robocop e outras coisas que tem. Eu vou te dizer que nada é impossível. Tá? O que eu torço é que a gente não tenha a ficção tornar-se realidade.
né? Pois muitos desses filmes dizem que grandes corporações e tal vão tomando o mercado, monopolizando e depois implementando. Aí tem filmes, se vocês veem, botando chip nas pessoas e outras coisas assim. Isso, claro que eu acho que é uma preocupação que todos nós temos que ter. Claro que isso aí vai dos governantes, mas da sociedade em geral, regulando. A tecnologia tem que vir para contribuir. A mesma coisa eu queria dizer que a inteligência artificial vai tirar a vaga da pessoa, do ser humano. A maioria do pessoal vai perder emprego. Não é que vai perder emprego. O que acontece? Tem coisas que vai ser automatizadas. São coisas repetitivas. O que o ser humano tem de melhor? A inteligência. Então, esse é o objetivo. Cada vez mais dar prioridade para isso. E a inteligência artificial é para ser um coadjuvante no quê? Na tua velocidade. Até eu gosto de comentar uma coisa, eu cheguei a dar aula, uma coisa que eu não comentei há muito tempo atrás, quando eu dei aula, cheguei a dar aula como estagiário para uma psicóloga. Sim. Existia um jogo que era, se não me engano, era Logo, que era uma tartaruguinha. E aí as crianças faziam para fazer o círculo, o quadrado e tal. Uma psicóloga. E aí diziam, isso aí é importante porque esses caras não param, são hiperativos. Na verdade, eu vou ser sincero, o tempo vai passando e vai se mostrando. Não é que eles são hiperativos, é que não tinha nada para acompanhar a velocidade deles. Sim. E hoje está se justificando, que eu vejo várias reportagens a respeito até de crianças hiperativas. Olha, aquelas crianças que não param quieto. E o TDAH. Tu vai ver depois, tem várias outras habilidades, entendeu? Que desenvolve. Sim. Né? Que eu tô falando, não pode falar no TDAH, estou vendo bem claro. Todo mundo tem TDAH. Todo mundo tem TDAH. Né? E aqueles que são aqueles quietos, que são antigamente chamado de CDF, aquele correto e tal, Sim. são realmente um grande problema para a sociedade. Eu vou ser sincero com vocês. Eu cada dia aprendo mais, as coisas vão evoluindo de uma forma galopante. O que era verdade não é mais verdade, já virou... É verdade. É falso, então não está mais ali. Então, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu acho que a gente tem que, na verdade, saber utilizar a tecnologia de uma forma coerente. Eu sou muito sincero com vocês, eu gosto da tecnologia. Mas, por exemplo, se eu ficar 1 hora na frente de um celular, olhando as notícias que eu preciso para evoluir, chega um ponto que a minha cabeça está assim, parece que fica uma coisa assim grande, sabe? Tu começa a se sentir mal. Aí eu fico pensando, por que ainda bem que a Sociedade de Pediatria viu isso aí para as crianças pequenas, porque nós temos que fazer o tempo. Né? Eu conheço alguns pais que começaram a fazer umas coisas muito importantes e evolutivas no processo, assim. O meu filho até vai usar o tablet, mas tem horários. Sim. Né? Eu sou a favor dessas coisas. Eu acho que nada em excesso. Né? Eu utilizo essa metodologia com a minha filha, sabe? Então, esses dias ela chegou, ela tem 5 anos. Pai, eu quero um celular. Aí eu cheguei e falei pra ela assim, filha, tu só vai ganhar um celular se tu aprender a ler e escrever. O dia que tu chegar no papel e na caneta, lendo e escrevendo, aí tu tá pronta para receber a quantidade de informação que tu tem aqui. Então, às vezes as pessoas criam a crença e a tecnologia traz essa questão de, vamos perder os empregos por causa da inteligência artificial. E saiu uma pesquisa, acho que do Financial Times, que dizendo que a habilidade futura é 2. Pensamento analítico e o pensamento criativo. Então, a gente precisa, desde da nossa infância, alimentar essa habilidade. Porque, que nem o senhor falou, a ferramenta está aqui, o conhecimento está aqui, está tudo aqui. Mas como é que tu vai resolver a questão do problema? Então, a gente vê que as pessoas, assim, os outliers que resolvem o problema, eles focam na resolução daquilo. Eles procuram um problema, fazem a pergunta certa e vão lá e resolvem aquele problema. Então, a gente que é do mundo da TI, do audiovisual, a gente sempre está pensando como que a gente pode melhorar e como que a gente vai resolver esse problema. Então, hoje, dentro das empresas, o que o senhor tem visto de problemas que o empresário precisaria fazer simplesmente o básico? Porque quando a gente chega para o empresário, hoje tem inteligência artificial, acha que é o Robocop, acha que é um monte de aquela figura de Hollywood, né? Sim. Mas o que é o básico
pegando a parte da segurança, pegando outros quesitos que o empresário precisa ter dentro da empresa dele. Só deixa eu fazer um paralelo Claro. ainda sobre essa questão da segurança, porque tu comentou sobre a questão de valores, né? Que às vezes é caro implementar um sistema de segurança numa empresa. Mas o que a gente tem visto hoje em dia é empresas gigantescas, milionárias, que têm falhas de segurança. Inclusive tem um caso aí de uma empresa que teve uma invasão e era uma empresa de games, Claro. um jogo estava sendo desenvolvido e lançaram o jogo do jeito que estava na internet. Então, assim, o risco agora é que a internet termine o jogo antes da empresa terminar, entendeu? Então, assim, não é uma questão de financeira, né? Porque empresas milionárias, elas têm condições de investir. Mas e por que isso ainda acontece? Não seria mais uma questão de política, uma questão de conscientização mesmo? Olha, eu acho que tem duas coisas muito importantes. Às vezes existe muito capital em cima de um projeto. E eu cheguei a ouvir algumas coisas assim de CEOs de companhias dizendo o seguinte: eu estou com dinheiro aqui, eu tenho tudo isso aqui para investir, nós temos um prazo. E às vezes tem que haver, eu sou daquele fator que tem que haver uma certa margem de segurança. Dá um tempo, às vezes, um pouco maior do que aquilo que está pedindo. Porque o que acontece é nisso. Às vezes, eles estão sendo pressionados a entregar de uma vez um projeto e o funcionário só tem que fazer o que está sendo mandado. E, às vezes, a falha está no planejamento das coisas. Eu gosto de dizer uma coisa muito importante que acontece nas organizações, na sua maioria, eu chamo de alinhamento. Uma coisa que eu faço muito com meus funcionários chama-se alinhamento. Eu converso com todos, a cada X tempo eu estou sempre conversando durante o dia, tem outras atividades, mas eu vejo que é fundamental. Por que é fundamental o alinhamento? Eu digo que o alinhamento é igual uma relação. Como é de negócio, tem às vezes a relação marido-mulher. Sim. Se você não conversa com a sua mulher, você não vai entender ela e começa as brigas. Então, o diálogo é a melhor arma que nós temos. O que acontece muitas vezes dentro das organizações, no meio de negócio, é o chamado estrelismo das pessoas, um quer sobressair sobre o outro. Eu digo que isso é o grande erro. Dar com o ego do gestor é complicado às vezes. Isso mesmo. Sabe qual que é o melhor ego do gestor? É a entrega dos seus funcionários, a entrega da sua equipe. Isto é o melhor prêmio que um gestor tem para a sua companhia, ou o coordenador daquele setor. E isso às vezes tu não vê. Ele quer se mostrar através de autoridade. Isso eu acho um fator. Outra coisa é você, claro, por que eu tenho essa visão? Porque, para mim, o funcionário tem que instigar dentro da instituição. Sempre. Dentro da empresa. Por quê? Porque eu não sei tudo. Eu gosto dessa resposta. Eu sou um eterno aprendiz. Então, eu aprendo. Isso quer dizer que um estagiário que pode estar entrando agora, ele pode conhecer uma coisa que eu não conheço. Exatamente. Entendeu? Então, o que vai me fazer com que eu tenha uma empresa mais forte, mais robusta? É a liberdade que eu dou com algum certo, talvez, controle mínimo, mas com isso ele consegue desenvolver as suas habilidades. E, às vezes, lhe surpreender com coisas que tu não imagina que ele pode fazer. Sim. Então, para minha visão, eu sempre gosto de dizer, da minha empresa, eu digo que eu sou o líder, mas eu trabalho numa visão horizontal. Ninguém é mais que ninguém. Outra coisa, eu sou um cara que eu não gosto de picuinha. O fulano tal. Se o fulano não está fazendo tal coisa, vamos explicar para ele. Foi alguma brecha ali da explicação. Ou você não soube explicar para ele de uma forma mais didática, ou não teve paciência para passar a informação. Mas eu sempre digo, depois que tu ensina, a pessoa aprende. Né? E o que eu sempre digo também é, se você sabe mais, aí que tu mostra a sua grandeza. Porque você baixa no nível da pessoa que não está entendendo e tenta passar da melhor forma aquela informação. Isso veio da área da educação, né? Vem muito da área da educação, porque até falando na parte da educação e na parte muito da comunicação, você que está nos assistindo aí hoje, não deixe de dar o seu like, clica aí no sininho, ative as notificações, compartilhe para o maior número de pessoas, tá? A gente aqui está dentro do nosso estúdio Fórmula Digital, tá? Aqui em Porto Alegre. Então, você que está pensando aí fazer um podcast, transmitir sua comunicação, implementar sua cultura para o mundo, aqui é o lugar certo.
Mas continuando aqui no nosso assunto, Alexandre, você falou que na sua gerência ali é horizontal, né? Aquela coisa de olho no olho, de acompanhamento. Qual é a medida, assim, e os desafios de encontrar bons profissionais hoje? Que eu acho que o empresário que está assistindo hoje, onde que ele pode encontrar e até mesmo educar esse funcionário implementando a cultura que ele quer para dentro da empresa? Olha, eu acho que a primeira coisa é começar pela pessoa. Para você ser gestor de pessoas, você tem que entender que cada pessoa tem uma característica. Volta naquela visão do Steve Jobs, o chamado software skills. Sim. Hard skills, etc. O que eu quero te dizer nesse sentido? É uma soma. A pessoa pode ter a melhor habilidade, mas se ela não for, dependendo do que aonde você vai colocar ela não vai desempenhar aquele papel que tu precisa. Então, eu vou repetir. A responsabilidade é do líder. Sim. Em saber lidar com as pessoas. E o mais ainda saber lidar é diálogo, né? É não repreender. Pá, tu fez errado. Sim. Coisa triste. Que vantagem tu vai ter? Primeiro, o cara recua. Sim. Vou ser bem sincero, qualquer funcionário vai recuar. Perde o processo criativo que ele estava. Perde, vai começar a gerar uma insegurança enorme nele e a chance de errar, aí sim, no processo é grande. Outra coisa, tudo na vida é um aprendizado contínuo. Então, eu vou te dizer uma coisa, quando chega um funcionário para mim, nós estamos com um problema lá na empresa tal. Fica tranquilo, respira fundo, conta até 10 e me descreve o cenário da situação e vamos analisar. Primeira coisa, dá uma ligada, diz que nós vamos resolver. Só isso. Tá? Estamos resolvendo. Estamos resolvendo, fiquem calmo e tal. Aí tu vai dizer assim, pô, Alexandre, como é que tu teve toda essa didática? Gente, eu já passei por pressões gigantescas, tá? E eu gosto de dar um exemplo igual um médico cirurgião, certo? Certo. Pensa comigo. O cara vai ser cirurgião. Se o cara começar a gritar no sentido de ficar nervoso, o sangue jorrando do paciente, ele vai resolver como a situação? Matou o paciente. Matou ele junto, né? Ele e o paciente fomos, né? Então, o que tem que ser? A gente tem que estar frio no processo, ser calculista, trabalhar com a razão e com a emoção. Pegar as variáveis. A gente tem que analisar o cenário, ver as coisas que estão acontecendo. E outra coisa, ser pontual com o cliente. Claro. Nós estamos resolvendo, fica tranquilo. Mas quando é que vai estar resolvido? Não temos como dar uma previsibilidade nesse momento. Mas estamos e manda um e-mail para os colaboradores da organização. E vai tocando o processo. Por quê? Porque se a gente soubesse tudo, a gente apertava um botão e tudo estava feito. Que é o que hoje em dia as pessoas pensam nesse mercado, e que é simplesmente apertar um botão, o resultado saiu, mas não entende o processo que tem ali por trás naquela resolução de um problema, né? Então, até para você, jovem, que está procurando emprego, procurando se inserir no mercado de trabalho, isso que o Alexandre falou entra muito no processo analítico das coisas. Dividir por etapa. Muito na programação, sim. O que a gente faz? A gente pega aquele problema e divide ele em pequenos problemas, né? Então, isso que é o que o Alexandre está mencionando, né? Pô, pega um problema, analisa a situação. Então, esse processo vai muito da questão do autoconhecimento que a gente tem. Porque, é claro, os jovens de hoje, eu vejo que, às vezes, até o meu papel é pegar o que a velha guarda tem e explicar para o jovem de hoje que, olha, meu filho, minha filha, faça dessa forma. Não porque eu estou te dizendo que é o melhor, mas que é um caminho um pouco mais curto que vai te trazer um resultado lá na frente, né? Então, nessa questão de resolução de problema, anotem aí. Divide seu problema em pequenas etapas, tá? Então, não sei se tem mais alguma consideração. Eu acho que a geração hoje mais jovem, né? Eu vejo muitas pessoas comentando, até empresários, né? Que tem um pouco de dificuldade com essas gerações mais novas, porque eles são muito imediatistas, né? Então, eles visualizam um problema, que nem tu falou, mas às vezes eles querem que o problema seja resolvido na hora, né? E não é assim que funciona, né? Às vezes, que nem tu falou, precisa estudar o problema, identificar, né? Lá na tua empresa, como é que funciona? Hoje tu tem essas pessoas mais novas, essa geração mais nova, né? Os estagiários,
Mas tem pessoas mais velhas trabalhando, como é que faz essa conexão entre essas duas gerações? Olha, eu vou te dizer que a harmonia é fundamental, tá? Como eu te digo, todo mundo tem essas qualidades, não interessa a idade que tenha. Primeira coisa é o respeito, né? O respeito é uma coisa fundamental. Tanto que eu gosto de dizer que tem dois pilares que eu digo da minha empresa, eu coloquei isso, documentei, resolutividade e empatia. Você tem que ter empatia com as coisas dos outros como se fossem suas e vice-versa. E empatia entre os seus colegas. Para você tornar grande dentro da minha empresa, tu tem que ser um cara colaborativo com teus colegas. Aí tu vai mostrar que você é grande. Se tu é um cara centralizador, egoísta, com medo de perder o posto, não interessa para mim porque tu não soma. Tu me diminui as pessoas que estão junto contigo. E outra coisa é o zum. Eu sou um cara que eu não gosto muito das conversas paralelas, eu gosto de ser muito objetivo. E como eu sou muito objetivo pela minha essência, o que eu falo para um funcionário, eu falo para o outro. Sim. Eu vou dar um exemplo depois de cliente para vocês entenderem por que é fundamental a gente usar exemplos disso. E dentro disso, dessa harmonia, a gente tem hoje o mercado vem mudando bastante. Como é que funciona a questão do home office? O empresário hoje tem alguns que não. Na minha empresa o home office não funciona. Mas hoje na Informax TI, como é que funciona o processo do home office? Como é que as entregas, como é que o senhor lá dentro consegue medir esse processo e realmente remunerar o que tem que ser remunerado para aquele funcionário trabalhando em casa? O que o senhor tem essa visão para passar para o empresário? Olha, é que depende de cenários e ambientes, né? Vamos lá, então. Se for uma clínica médica, tu não tem como ter uma secretária em casa. Sim. Concorda comigo? Sim, claro. A mesma coisa o médico. Então tem telemedicina. Tudo bem, até um certo ponto. Tu concorda comigo que às vezes o médico tem que tocar no paciente e ver realmente ali. Sim. Então, tem coisas que a gente tem que entender que nada, né? Algumas expressões antigas, né? Nada, tudo ao céu, nem tudo à terra, né? A gente tem que fazer um meio termo das coisas em tudo. Então, home office, né? Para mim, como empresa de TI, resolve. Mas como é que eu faço a medição? Eu vou ser bem sincero, eu vejo pela produtividade do funcionário. Hoje em dia tu tem métricas, tu tem sistemas que trabalham em cima de métricas. Então, vou dar exemplo, tem uma coisa muito boa que está cada vez surgindo mais, eu por ter suportes remotos que eu faço a clientes, hoje tu tem aquela parte do controle de chat, que tu bota todos os usuários ali dentro, com os telefones da empresa, e ali tem o horário que ele entra e sai, e tu consegue medir a produtividade do funcionário. Não só a produtividade. Tu mete uma inteligência artificial, um AI da vida, o que ele faz? Ele consegue usar os conteúdos dos atendimentos e transformar isso aí em quê? Cases. Soluções já existentes que vai o quê? Vai dar um banco de dados e com isso vai me ajudar o quê? A ter uma quantidade de informações para dar um suporte necessário para o meu pessoal do suporte técnico. Então, tem várias coisas que a gente vai vendo que tem vantagens, tá? Óbvio, eu não posso falar o nome de... Né, cada empresa tem a sua forma, a sua metodologia. Claro. Eu também tenho que respeitar. Tem empresários que são mais tradicionais. Sim. Tem outros que são mais abertos. Eu penso nisto. Outra coisa. Tem funcionário que trabalha um turno, trabalha muito mais do que o cara que trabalhou o dia inteiro. Então, para mim, essa palavra, eu chamo-se performance e entrega. Eu trabalho desta visão. A minha visão, eu não vou ficar controlando o ponto. Já bateu o ponto? Esse tipo de coisa eu não tenho nem ideia e concordo. Primeiro que o ponto que eu utilizo hoje é por geolocalização. Exato. Segundo, a pessoa tem que cumprir, sem dúvida, o horário, mas eu não vou ficar controlando isso. Eu tenho meu pessoal do administrativo. Outra coisa é a responsabilidade que ele tem que ter para fazer. Então, eu sou um cara que pode existir a chamada... a regra no seu limite suave do processo e o resto eu chamo de responsabilidade. Eu poderia dizer assim, não tem horário. Mas, dependendo da atividade que realiza, no caso meu, eu não tenho... Se fosse um projeto, é uma coisa. Sim. Agora, um atendimento que a gente chama remoto, que é uma coisa que as empresas trabalham no horário comercial, eu tenho que ser naquele horário. Eu não posso dizer, trabalha só de manhã,
tu me entregou, tá tudo ok. Não, eu tenho que ter cada coisa, né? Cada atividade é um caso, né? Cada caso é um A gente caso. tem que avaliar nesse sentido. Como é que a tua empresa Informax TI agora, ela tem se preparado aí para o futuro, né? A gente sabe que aconteceu no Brasil principalmente, aconteceu várias coisas, pandemia, veio a enchente agora também no Rio Grande do Sul, né? Então, gostaria de saber como é que tua empresa tem se preparado agora para o futuro, com essas novas tecnologias, né? A China tem botado os olhos deles para cá agora, entendeu? Então, como é que vocês têm se preparado para tudo isso agora? Olha, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Primeiro, a China, ela traz equipamentos, existem equipamentos de firewall e assim por diante, Sim. que nós não podemos dizer que os chineses, eles são bons ainda um preço mais barato na sua tecnologia. Produtividade. Porque é o seguinte, quais são as pessoas no mundo? Israelenses, russos, Sim. né, americanos ali, né, e os chineses. E chinês. O que faz com que a China vende para o mundo inteiro? Ela consegue manter uma qualidade a um preço mais baixo que os outros. Então ela consegue o quê? Ganhar mercado. O que mostra para nós? Eu vou ser sincero, que nós temos que fortificar as indústrias. Fortificar o quê? A pesquisa, a fazer o investimento na educação. Tudo começa pela educação. E isso faz com que um país seja grande pela sua educação. E isso falta muito nesse sentido. O Brasil, tu vê pessoas que chegaram nas dificuldades mais extremas e atingiram. Mas isso é 1%. Ou 0,01%. Então isso é uma coisa, né, eu digo assim, triste por um lado, Claro. né? Mas a gente tem que se preocupar muito, a educação. E um dos pontos que o senhor falou agora, que quando chega é 1%. E isso tá muito ligado ao propósito de vida que aquela pessoa tem, né? E a gente vê que a gente tem poucas referências. Então, hoje, as referências que a gente tem na parte da educação, para o jovem ali, é o cara ser um jogador de futebol. Então, parte muito da gente mostrar para essa nova juventude que tem outras formas de a gente ser bem-sucedido. Então, essa visão que o senhor falou, na questão assim, de tendências e procurando mais, que nem o senhor falou ali, que tem uma IA e dados dentro da sua empresa, tem um ponto fundamental aí que eu acredito que é a metodologia científica, não sei se o senhor já ouviu falar, que é um processo de observação, uma geração de uma hipótese, até testar aquela questão para ver se funciona ou se não funciona. E tudo isso parte de um planejamento. Hoje, para um empresário que está com a sua empresa, uma pequena empresa, uma média empresa, qual é o planejamento que ele tem que ter para estruturar a parte de informática dentro da empresa dele? Porque às vezes o empresário quer pular etapas. Eu já quero vir aqui utilizar a inteligência artificial no meu negócio. Só que a inteligência artificial, ela precisa de informação, ela precisa de uma base de dados estruturadas. O que o senhor poderia falar para esse empresário que quer começar a entrar dentro dessa tecnologia? Que maneira, que planejamento, assim, um passo a passo que ele precisa montar a estrutura de TI dele, dentro do negócio dele? Olha, primeiramente eu chamo de processos, né? Eu sou uma pessoa que trabalha em cima de processos. Tudo é processo para mim, né? Aí, algumas vezes, tu pode dizer assim, o processo pode ser demais? Pode ser demais. Na verdade, todos nós, tanto empresários até como profissionais liberais, né, ou funcionários, todo dia você está aprendendo, né? Então, com a diversidade. A diferença é que o empresário, ele está sempre enfrentando alguma adversidade. O que eu posso dizer tu fica um pouco mais, aquela expressão antiga, calejado, quer dizer, mais casca grossa, que alguns chamam, né? Que, na verdade, é o quê? É devido às dificuldades que ele foi enfrentando, ele vai vendo outras formas, e até trocando experiências com outros empresários, tá? Em relação à estruturação de empresas de informática, vai depender muito do capital que as pessoas têm, tá? Porque, assim, se tu chegar para um empresário que tem um capital de giro, né, um valor de aporte alto para investir, facilita muito, porque ele consegue construir uma gama de divisões dentro das organizações e a colocação já de aplicativos para poder fazer esse processo andar.
e gerenciar melhor. Então, isto eu estou falando para empresas de médio porte, né? Que são Sim. empresas que têm dinheiro, de médio para cima. Claro. O pequeno empresário, ele vive do dia a dia, a gente tem que ser bem sincero, e ele vai construindo uma relação no sentido de arranjando clientes. No momento que ele vai arranjando mais clientes, ele vai vendo a necessidade de botar mais pessoas no processo. Só que quando ele bota essas pessoas no processo, ele tem outra coisa que surge, gestão de pessoas. E além da gestão de pessoas, é administrar o quê? O investimento de aportes para a parte de quê? De crescimento da empresa. Sabendo investir na parte de mídia, né? Na parte do marketing digital, isso é uma coisa fundamental, a parte da marca, da empresa, né? Os pilares que aquela empresa vai se portar perante ao mercado, qual é a sua característica que te diferencia em relação a outras pessoas que também fazem serviços similares ao seu. Esses são os fatores que a gente tem que começar a ver dentro da nossa empresa. Sim. E mostrar isso, porque é aí que vai te fazer com que você cresça. Claro. E crie uma brecha naquele mercado para você. Claro. Entendeu? Pô, por que aquele cara tem bastante cliente? Aí ele faz alguma coisa diferente que eu não faço. Entendeu? Então, assim, isso é fundamental. E a outra coisa quando tu é pequeno, é o chamado eu empresário. Eu empresa. E eu empresa ou eu empresário, o cliente te rotula a ti. A ti. Correto? Sim. E tu tem que fazer o quê? Tu tem que passar para o funcionário essa concepção da tua empresa, essa característica e o jeito que você trabalha, que deu certo, porque Sim. se tu tá todo tempo nesse mercado é porque você tem alguma coisa de diferente que outros não o fazem. Exato. Só que isso tem que passar essa característica, essa essência para o nome da empresa e tirar essa função do empresário. Perfeito. É difícil? Vou te dizer que sempre vai ser difícil. Eu sempre vou te dizer que, por mais que tu tenha um funcionário, o que às vezes o funcionário ouve? Mas eu falava lá com o Alexandre. Por quê? Porque eu tenho até clientes nos seus 70 anos de idade. Sim. Entendeu? São pessoas que me conhecem há mais de 20 e poucos anos, às vezes 30 anos. Que isso eu sempre criei a relação com os clientes. Tanto que teve uma empresa, vou aproveitar já para comentar, uma empresa que eu saí agora, em abril. Uhum. Eu saí por questões que eu gosto de dizer, por business do negócio, não por modelo competência. O modelo do negócio. Como assim? Eu vou até comentar um pouco. Eu montei 5 estruturas na parte de TI deste cliente. Uhum. Ajudei a estruturar. Hoje, dentro dessa estrutura, o que está englobado dentro da sua empresa? Montagem de servidor, montagem de computador, de setups, eu trabalho com a parte da infraestrutura de TI. Né? Eu pego a infra inteira. Mas o que tu faz? Tu gerencia os computadores, servidores? Sim. Mas eu não me atenho só nisto. Como nós temos um painel, nós temos um sistema que a gente utiliza, que é aquela visão do MSP, Manager Service Provider, provedor de serviços gerenciados, nós temos um painel de controle ao qual as pessoas mandam um e-mail para abrir o ticket. Nós temos pessoas ali na frente do painel para atender esses tickets. As pessoas dão um oi para nós no WhatsApp. E depois, no final do mês, que isso aí nós criamos, são contratos que se tem com essas empresas. Claro. No final do mês, a gente gera um relatório para o cliente justificando o que nós estamos fazendo. Exato. Além disso, eu consigo mensurar os gargalos da empresa. Então, eu gosto de dizer que a gente não fica só naquilo ali. Na coisinha básica, não, é só o servidor e as máquinas? Não, eu tenho que entender a estrutura. Por exemplo, às vezes tem setores da empresa ao qual há uma rotatividade muito grande de funcionário. E aí a gente tem que achar alguma forma de automatizar ali no sentido dos equipamentos para que a gente mantenha que quando entrar outro funcionário eles não percam tempo, não fica perdido ali no processo. Até o treinamento desses funcionários novos. Né? A gente tem todos esses detalhes. Impressoras, por exemplo. Às vezes o cliente começa a ter um problema lá de... eu já mandei 3 vezes essa impressora para arrumar. Isso eu já consigo ficar sabendo, porque já bateu uma vez, o meu funcionário diz, Alexandre, já está a 3ª vez essa impressora. Então, calma aí. Peraí. Vamos oferecer uma impressora nova para o cliente.
Exato. Se ele vai comprar com a gente ou não, aí a decisão é dele. Sim. Ou, calma aí, nós estamos vendo aqui, vocês têm 10 impressoras. Estou vendo que o custo de vocês está ficando alto. O empresário vem conversar comigo às vezes, tá ficando, o que nós podemos fazer? Vamos fazer um outsourcing, vamos fazer aluguel de impressora. Um aluguel de impressora. Então, eu quero dizer para vocês que a função, eu gosto de dizer, eu tenho uma visão macro do processo e não micro do processo. É isso que eu queria dizer. E entende muito o lado do empresário. Para tu ter essas métricas, tu ter essa visão. Ter essa visão, precisa dessa experiência. Até mesmo, eu acredito que quando o empresário está com alguma dificuldade, você dá até um conselho a mais para aquela pessoa. Olha, está tendo uma rotatividade grande, já pensou num processo de gestão de pessoas? Então, isso é muito importante. Uma das coisas que o senhor falou, que para o pequeno, principalmente, que precisa vender. Então, hoje, no mundo, a gente está sempre vendendo, tá? A gente está vendendo para nossa esposa, tentando vender o nosso conhecimento, tentando nos vender. E é por isso que você deveria procurar pessoas que possam te ajudar nesse processo. Então, aqui na Fórmula Digital, você tem serviços de criação desde o início da sua marca, desde a criação do seu site, até mesmo a criação das suas redes sociais, expor a sua marca. Então, é por isso que o Alexandre falou que a gente precisa se alinhar com as melhores pessoas, entrar em ambientes. Então, pensa só. Às vezes a gente escuta naquelas conversas de bar, homem não presta, mulher não presta. Já pararam para pensar que talvez o problema pode ser você? Então, mude o ambiente, mude a sua visão, procure novas pessoas, procure novos relacionamentos. E a partir disso você terá resultados diferentes. Mas voltando aqui, Alexandre, que essa parte de relatório, que é uma coisa que me chama muita atenção, porque eu gosto muito de trazer, por eu ser dessa área de dados, de entender, tentar mensurar. Hoje, o empresário, ele precisa ter isso na mão, né? E como é que a gente constrói essa informação? Como é que os números nos trazem essa informação? Você mencionou um pouco antes a questão do planejamento. Mas de que maneira a gente pode visualizar isso e trazer para dentro do nosso negócio? Vou te dar um exemplo. Eu tenho aqui, não sei o que está acontecendo dentro da minha empresa. Por onde essa pessoa deveria começar a analisar quais são os pontos principais, tanto com o colaborador, tanto com uma infraestrutura, tanto com uma outra série de questões dentro da empresa. Que olhar esse empresário ele precisa ter para chegar nessas métricas, nessa construção, né? Como a gente diz aí. Eu acho que a primeira coisa é o seguinte, como a gente trabalha com contratos, a gente faz o quê? Uma avaliação dos equipamentos. Né? A gente coloca agentes nesses computadores e servidores e faz o quê? Uma verificação. Eles ficam pegando informações, vão gerando os chamados logs, né? Os arquivos com informações provenientes desses servidores e estações de trabalho. Através disso, a gente consegue mensurar como aquecimento do processador, a parte de memória, consumo. Por quê? Porque às vezes o funcionário está trabalhando, eles não falam a informação. Isto é uma coisa. Outra coisa que nós temos que ser sinceros é o tempo. Né? A gente não pode nunca deixar de falar isto. Por quê? Porque quando tu entra numa empresa, tu está começando a entender o processo, só que tu não tem uma visão e não tem como. Eu vou chegar aqui, vou fazer uma avaliação e eu te dei aqui o modelo de negócio certo para resolver a sua situação. Não existe dessa forma. Né? O que existe, na verdade, é uma construção gradativa do processo para que realmente a gente possa desenvolver de uma forma correta uma métrica das coisas e à medida que a gente vai vendo, a gente vai sugerindo gradativamente ao cliente para que seja melhorado. Tem uma frase do Roberto Justo que eu gosto de dizer sempre, isso vai de encontro, o empresário não tem que ouvir o que ele quer, e sim o que ele precisa para o negócio dele. Sim. Isso é uma coisa verdadeira e correta na informação dele. Por quê? Porque se ele quer ouvir o ego dele, não precisa de ti. Né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar cada vez mais nessa linha de processo. A gente está para dar a solução. O que eu digo para, né, eu comento para os empresários, o que a gente faz às vezes diferente? A gente entrega mais do que o normal que as empresas entregam. Gera muito valor, né?
O valor vem antes do preço. Eu vou te dar um exemplo. O que acontece? Quando você, por exemplo, vamos precisar instalar um servidor. Uhum. Né? Eu tive um caso aí de um cliente, o servidor ele veio da Europa, e eu disse, não, deixa eu dar uma olhada para ver. Ele tinha toda a estrutura lá. Deixa eu olhar, ver o que precisa, se precisa de alguma coisa especial. Eu fui checar lá e vi que o servidor aceitava só de 200 a 240 de energia. E eu tinha visto ali e tal, mas antes disso eu tinha olhado que as tomadas eram antigas. O que as pessoas às vezes... eu vou economizar, vou botar um adaptador. Num servidor, né? Não, um adaptador no cabo de força. Sim, mas num servidor seria perigosíssimo, né? Concorda comigo? Claro. Então, A famosa gambiarra. Isso, a gambiarra. Começa pelos detalhes. Sim. Então, a gente tem que pensar, como eu repeti aquela coisa, empatia, que eu gosto de voltar. Sim. Sempre aquela volta da métrica do meu pilar da minha empresa. Como assim? Eu não vou querer que aconteça aquilo, que se acontecer um problema, é como se fosse o meu equipamento. Claro. Então, o que nós fizemos? Trocamos a tomada. Mas antes, foi trocada a tomada, mas aí foi constatado ainda que simplesmente a tomada ela é 127. Uhum. E o servidor é 240. 240. Aí vai voltando, tem que fazer toda uma reestruturação. E aí ele não vai pegar no processo. Sim. Então, o que acontece? Tá, mas e aí, Alexandre? Como é que tu trabalhou toda essa situação? Eu olhei o cenário e tu vai dizer o seguinte, olha, mas eu sou responsável pelo servidor. Eu estou vendo que na parede está com uma tomada antiga, né? A entrada antiga, não é a entrada do padrão novo. O que eu cheguei para o cliente? O seguinte, nós precisamos trocar isso. Tá, Alexandre, tu faz? Eu faço. Faço. Então, a minha concepção nesse exemplo simples, a minha visão é macro. Sim. E não micro do processo. O que eu faço com esse diferencial? O cliente, o que ele vai pensar na hora? Eu vou ter que arranjar outra pessoa, mas não sei o quê, vou ter que vir não sei o quê. O Alexandre resolveu. Gera um valor gigantesco para aquela pessoa, né? Entendeu? Por quê? Porque qual é o pilar da minha empresa? Resolutividade. Eu sou de TI. Sim. Mas vou dar outro exemplo. Isso tem a ver comigo? Claro que tem a ver. Energia elétrica, se eu botar errado, o servidor dá problema. É aquela coisa da visão. Ela é direta, essa aí é direto. Claro. Com a energia errada ou alguma coisa, eu vou impactar diretamente. Então, mas eu não sou o cara da elétrica. Mas tu não precisa ser. Então, assim, são concepções que eu considero pequenas de empatia e que vale muito Claro. para o cliente. E o que acontece, e o que a gente vê, as pessoas, elas fazem aquilo e não fazem. Ou se for fazer outras coisas, fazem com má vontade. Claro. Sim. Pessoal, nós estamos aqui com o nosso tempo, vamos encerrar praticamente. Eu gostaria muito de agradecer, Alexandre, por ter vindo aqui contar a sua história, contar a sua experiência e ensinar para muitos aqui essa essência de resolução de problemas. Então, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem que ela vai ser vista daqui a 10 anos. Às vezes para os nossos filhos, netos e bisnetos. Entrega a sua melhor mensagem para essa pessoa, diretamente para aquela câmera ali. Olha, o que eu diria para qualquer pessoa é faça o seu melhor. Sempre. Como se fosse para você. Tenho certeza que desta forma você vai alcançar altos voos na sua vida. E mais ainda, as pessoas serão muito gratos pela sua forma de agir. Então, gente, muito obrigado. Muito obrigado. Então, Obrigado, Alexandre. Foi muito bom o papo. E queria agradecer. Gostaria de deixar mais alguma coisa? não, eu acho que seria isso. Só um detalhe, não esqueça, tá? Se a sua empresa está precisando de uma estruturação na parte de informática, pegue o contato com o Alexandre aqui, na Informax, que tenho certeza que ele vai resolver o seu problema. Não esqueça de compartilhar, dar o like, curtir, tá? E caso você precise de algum serviço de marketing, brand, instalação de sites, enfim, diversos serviços, não esqueça de contratar a Fórmula Digital. Então, meu muito obrigado aí. Muito obrigado a todo mundo. E tamo junto.